amigos, cá estamos para mais um momento de reflexão e para iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos fazer uma leitura breve, retirada do livro Sementes, da nossa trabalhadora da Seara Espírita, Ana Teresa Camazny, cujo título é Gratidão. A gratidão é um sentimento superior, pois se distingue dos sentimentos comuns que estão presentes no nosso cotidiano. Significa dizer que, quando respiramos nessa atmosfera, modificamos em muito nossa maneira de lidar com o que nos acontece. O primeiro sinal de que estamos nessa sintonia é que conseguimos desgrudar nosso olhar daquilo que nos falta. E, imersos na gratidão, conseguimos nos nutrir do que já temos presente em nossas vidas, o que muito nos fortalece. Não significa dizer que a tristeza, a raiva e o medo irão desaparecer, mas não mais nos tomarão por completo. Podemos respirar e prosseguir gratos. E assim que possamos rogar ao nosso Pai Maior, que conosco esteja durante este momento, para que possamos, de corações unidos, nos encontrarmos dentro dos ensinos do Cristo e que cada palavra, cada lição que nos chega, cada leitura que fazemos, possam ser para nós lenitivos da alma, a nos fortalecer, a nos mostrar novos rumos e assim nos fortalecermos para continuarmos na caminhada evolutiva. Obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado e reflexão. Que possamos assim seguir em frente como verdadeiros instrumentos de tua paz, de teu amor, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Se conosco, Pai, abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, amigos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, retiradas da parte 4ª, no capítulo 1, das penas e gozos terrenos, do item decepções, ingratidão, afeições destruídas. A questão inicial é a questão 937, a qual nos traz, Kardec pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E a resposta dos espíritos é: são, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu, próprio como foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, essa questão nos traz sobre quando, em situações em que a gente leva um benefício a alguém, a gente recebe de volta a ingratidão. Quando o homem de coração, ele se vê de alguma forma amargurado por não ter sido bem compreendido e por, diante da sua boa ação, não ter sido reconhecido e devolvido para ele o reconhecimento em forma de gratidão.
Os Espíritos nos falam que o homem de coração, e essa frase, né, esse item é importante, porque o homem de coração, entendamos aquela pessoa que realmente faz o bem pelo bem, né? Não é aquele indivíduo que faz uma boa ação, mas faz com segundas intenções, ou seja, não faz efetivamente com o coração, né? Então, os espíritos vêm acalentar e dizer: não se preocupe, né? Infeliz é o ingrato, aquele que não reconhece a boa ação de você que a fez. E quem é você para esperar que seja sempre reconhecido e seja sempre recompensado pela sua boa ação, se o próprio Jesus não foi? Pois se assim aconteceu com Cristo, por que não poderia isto acontecer conosco também, né? Então, os Espíritos, eles vêm nos falar de algo muito importante através dessa resposta, que nos leva a uma grande reflexão, de modo que a gente pode pensar de uma forma mais ampla, buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item fazer o bem sem ostentação. Então lá a gente encontra alguns pontos que coadunam e que de alguma forma reforçam essa questão do Livro dos Espíritos. Quando é citado que Jesus declarou que os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Passagem essa extraída de Mateus no capítulo 6. E aí, com efeito, a gente vê que aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já recebeu a sua paga. Ou seja, Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber o quê? A punição sobre o seu orgulho, acerca do seu orgulho. Porque se formos pensar no bem feito pelo bem, ele não espera retorno. Já o bem que é feito com uma intenção de ostentação, de se glorificar, e quando quem o faz o recebe, então ele está agindo por seu próprio orgulho, já recebeu esse reconhecimento na terra, e é claro que no plano maior, no plano espiritual, ele só vai receber o quê? A punição consciencial, é claro, né? Não é a punição de Deus, mas acima de tudo consciencial, daquilo que ele poderia ter sido, daquilo que ele poderia ter feito e não o fez, né? Mas a gente sabe, né? Às vezes a gente lê e diz, está bem óbvio, né? Que então o caminho é esse, é o único caminho. Porém, a gente pensa, será que é fácil a gente agir dessa forma sempre quando estamos praticando o bem, fazê-lo pelo bem apenas? E aí a gente percebe que para que a gente consiga chegar nesse nível evolutivo, nessa condição evolutiva, é necessário que a gente busque abstrair da vida terrena, da vida presente, né, nesse momento em que estamos encarnados, e procurar nos projetar na vida futura, né? Ou seja, colocarmos-nos acima dos interesses que nos regem aqui enquanto encarnados. E à medida que a gente conseguir fazer isso, nós vamos conseguir também renunciar de alguma forma da satisfação, da alegria, pelo reconhecimento que esperamos dos homens. Estaremos de coração em paz, aguardando a aprovação de Deus, né? Mas pensemos que isso é algo que a gente ainda não consegue fazer na sua íntegra. Podemos já estarmos no caminho, exercitando de alguma forma, vez ou outra, mas na maioria das vezes o que impera é o orgulho. Né? Sabemos que no mundo onde estamos, o egoísmo e o orgulho ainda imperam, e por isso mesmo nós não conseguimos abstrairmos deste momento presente apenas, em que estamos ali fazendo bem, e independente do que receba do outro,
aguardando apenas a satisfação e alegria de ter feito o bem e só. Pelo contrário, a gente sempre espera um muito obrigado, no mínimo, né? E quantas vezes a gente diz, poxa, nem agradeceu, né? Fiz aquilo e nem me agradeceu. Ou seja, não saber a mão esquerda o que dá a mão direita caracteriza a beneficência modesta, né? E o que é a modéstia? Segundo o dicionário, a modéstia ela é a ausência da vaidade em relação ao seu próprio valor, às próprias realizações e êxitos. E aí a gente pensa, será que em nós já existe a ausência de vaidade em relação ao nosso próprio valor, às nossas realizações, àquilo que a gente faz, ao bem que a gente pratica, né? Então, essa beneficência modesta, ela ainda não está integralmente instalada em nós. Não conseguimos fazer o bem pelo bem. Não conseguimos simplesmente fazer e descansar o coração. Porque, como dissemos anteriormente, é um processo. Nós estamos dentro dele, estamos começando a entender e a praticar isto timidamente, sutilmente. E o próprio Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que fala da perfeição moral, ele nos traz uma questão muito importante, que fala sobre de todas as virtudes qual a mais meritória, né? É a questão 893. E nesta questão, os Espíritos dizem que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. Ou seja, qualquer virtude, se ela estiver envolta por interesse pessoal, ela já deixa de ter seu mérito. Quer dizer, um mérito menor, né? Não vamos dizer que não tem um mérito, mas o mérito verdadeiro, esta pureza do ato em si, ele se dilui um pouco quando ele está envolto por interesse pessoal, né? Agora, quando feito pelo bem do próximo apenas, sem um pensamento oculto, sem uma intenção, aí os Espíritos dizem, aí é uma virtude sublime, é uma virtude verdadeira, né? Ou seja, é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. E a gente, no campo da caridade, a gente tem também muita dificuldade, né? Porque se formos pensar sobre a caridade com caridade, ou seja, aquela caridade que a gente faz e que muitas vezes a gente nem deixa transparecer ao beneficiado, que é uma caridade, não deixando com que ele se sinta menor, numa condição inferior, naquela situação, né, especificamente em que ele está precisando, essa caridade, ela ainda também não é uma conquista nossa, a caridade desinteressada. Conseguimos fazer a caridade, mas a gente sempre espera algo, né? E que seja um olhar, como eu disse, uma palavra de obrigado, mas enfim, um reconhecimento. Porque nós ainda estamos envoltos na questão do interesse, né? Do egoísmo e do orgulho que imperam e que fazem com que esse interesse prevaleça. E se formos pensar ao longo dos milênios, a nossa trajetória espiritual ela está repleta de amarguras, como diz a questão nossa do estudo de hoje. Então a gente fica amargurado pelas circunstâncias dos fatos, por exemplo, por não ser reconhecido diante de uma benesse que oferece. Tudo isso porque nós sempre buscamos privilegiar, beneficiar, prestigiar o quê? O nosso ego, né? E quando a gente fala de ego, a gente volta no interesse pessoal. E o Livro dos Espíritos já nos traz e nos salienta que o interesse pessoal é a maior imperfeição humana. Porque quando a gente fala de interesse pessoal, a gente está estagiando no egoísmo e no orgulho. Ou seja, a nossa grande dificuldade a ser transposta na nossa existência.
se não nessa, na próxima ou na outra, quantas necessárias for, a gente vai precisar entender que o amar ao próximo como a si mesmo não é no sentido egoísta da palavra, primeiro para mim, depois para o outro, mas muitas vezes olhar para o outro com um amor verdadeiro, que eu não espero dele o amor de volta, eu simplesmente amo, né? E esse interesse pessoal, ele, quando a gente lê sobre isso, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, a gente entende que aqui se assenta a explicação que a doutrina nos traz sobre essa nossa grande dificuldade ainda de fazer o bem pelo bem. Sem nos amargurarmos, sem sofrermos, sem nos decepcionarmos, né, diante da ingratidão daquele que é beneficiado. Porque, por vezes, até um desprezo a gente recebe daquele onde depositamos um ato generoso. E isso para nós é muito difícil, não é? Muito difícil. Para mim, por vezes é muito difícil, ou por muitas vezes é muito difícil. E a gente tem que enxergar essas nossas dificuldades ainda e buscarmos transpô-las, pois essas são as lições para as quais nós íamos aqui exercitar e aprender, né? É um processo, estamos no caminho. E lembremos, na resposta dada pelos Espíritos, a nossa questão do estudo de hoje, onde eles frisam que a ingratidão ela é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Poxa, então se eu me disponho nesse planejamento encarnatório, trabalhar o bem, né, a virtude sublime, através do bem verdadeiro, do bem sem olhar a quem, do bem pelo bem, e perseverar sobre isto, é necessário que hajam entraves no caminho, porque perseverar naquilo que está muito fácil é fácil, né? Agora, perseverar naquilo em que volta e meia eu encontro entraves, eu encontro dificuldades, eu encontro o não, né? A indiferença, um olhar estranho, aí que vem o mérito dessa perseverança na prática do bem, né? Aí vem o mérito da virtude, como diz o Evangelho. E aí, ok, então a doutrina nos mostra o caminho e tá tudo ok? Ainda não. Pois, se trabalhamos o campo dos sentimentos, no que se refere a aprendermos a lidar com os sentimentos, que não necessariamente é o melhor, né? É o melhor para o nosso ego, mas não necessariamente é melhor para a nossa evolução. Pensemos sobre o que podemos fazer diante deste cenário para a gente conseguir efetivamente exercitar essa lição, exercitar essa prova e mostrar para nós e para Deus que a gente está conseguindo, que a gente está, né, digamos, não uma nota 10, mas um 3, um 4, não é? Aí a gente vai para a nossa outra questão do nosso estudo de hoje, que é a 938, que nos diz o seguinte: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Resposta dos Espíritos: fora um erro, porquanto o homem de coração, ele repete o termo, o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Ponto. Então, ponto. Fiz o bem, estou feliz porque eu fiz o bem. Acabou. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Então, o homem de coração, ele faz o bem e descansa. Não é? Ele não fica remoendo assim, poxa, naquela ocasião eu ajudei a pessoa, eu fiz o meu melhor para ela, então agora que eu estou precisando dela, ela poderia fazer por mim também, né? Ou seja, me pagar, reconhecer, me dar o retorno daquilo que eu fiz. Então, quando Kardec pergunta se, ok, diante dessas decepções, não seria assim o caso de endurecer o coração e ficar insensível? Não vou fazer mais o bem.
não tá dando certo, né? Não tô recebendo apoio de quem eu tô ajudando. Mas aí vem a questão 938A, que diz: mas isso não impede que se lhe ulcere o coração, ou seja, que machuque o coração, que traga para aquele coração um certo sofrimento, né? Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Olha, ele reforça a questão de que, não seria melhor então não ter a sensibilidade pela dor alheia, pela dificuldade do outro? Aí os espíritos, né, inteligentemente nos diz, pode, ou seja, pode, se quiser, pode ficar insensível, pode fazer vista grossa, pode não querer mais ajudar, mas isto ele pode se ele preferir a felicidade do egoísta. Aí ele está trazendo um termo aí, né? A gente falou sobre egoísmo e orgulho lá no começo, e agora ele está falando sobre a felicidade do egoísta. Ele diz: triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém com isso será o meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe serão concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, sim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Veja bem o que os espíritos estão dizendo aqui. Ele está dizendo que você pode até ficar magoado, amargurado, falar que vai ficar insensível, mas isto é atitude de quem? De egoísta. Você pode até se sentir feliz. Poxa, agora eu não faço mais o bem, mas também não recebo ingratidão de volta, estou bem demais, agora eu estou feliz. Aí ele diz, essa felicidade não é verdadeira. Essa felicidade é uma triste felicidade. Ok, temos a necessidade de amar e de sermos amados? Sim. Queremos fazer o bem e queremos receber o bem? Sim. Merecemos? Merecemos. Mas, ele diz, aqui onde estamos na Terra, é um gozo, é uma das maiores felicidades do mundo a gente encontrar alguém que simpatiza com a gente, certo? Mas não significa que sempre será assim. Que nós estaremos rodeados de pessoas que não pensam igual, que não agradecem igual a gente agradeceria, que não são gratos como a gente é, como se fôssemos, né? Então, assim, eu sou gratidão em pessoa, eu sou uma pessoa que só faço o bem para o outro. E mesmo assim, pode ser que não será de lá para cá igual como é daqui para lá. Mas sabemos que também não somos assim ainda, não é? Mas os espíritos dizem que quando a gente encontra um coração que é simpático a nós, a gente fica tão feliz, né? Pois é, eles dizem para nós o seguinte: você não sabe o que te espera, meu filho, no mundo dos espíritos perfeitos, porque isso daí é só o princípio. São as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Ou seja, ainda não é agora. Ainda não é agora que mesmo que eu consiga chegar no meu ápice da minha virtude sublime, eu vou ter só retorno positivo. Que eu fazendo só o bem pelo bem, eu vou ser compreendido e recebido com amor por aquele para quem eu estou levando o meu amor. Não, porque nós ainda somos e estamos egoístas e orgulhosos, e por isso mesmo a nossa felicidade não é essa ainda, não é? Por isso mesmo o Evangelho nos diz que a felicidade aqui é relativa. A gente pensa que está feliz e mal sabe o que nos aguarda, que o que nos aguarda é muito melhor. Saibamos trabalhar e fazer o melhor para a gente ser merecedor e chegar neste nível, né? Então, pensemos assim:
De acordo com a pergunta de Kardec, ele dizendo, tá, ok, pode, se quiser ficar insensível, pode. Então, quer dizer que o caminho é sermos também ingratos e insensíveis, o quanto o outro se apresenta para nós? Porque ele fica empatado, todo mundo fica tranquilo, relativamente feliz, ninguém incomoda ninguém. Aí, o Evangelho, com toda a sua beleza, o Evangelho de Jesus, que nos traz resposta para tudo, nos traz mais uma dica muito boa. Ainda no mesmo capítulo, no 13, não saiba a vossa mão esquerda que dê a sua direita, mão direita, e aí vai lá nas instruções dos Espíritos sobre a caridade material e a caridade moral, onde ele diz, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que fizessem para nós. Opa, então, se o que eu queria era gratidão de lá para cá, então, de repente, é melhor começar a gratidão daqui para lá. Quem sabe nesse movimento de oferecer, eu planto uma semente e mesmo que ela não floresça agora, ela florescerá em outra vida, em outra existência. Diante da ingratidão do outro, que nós possamos substituir a nossa decepção e os nossos sentimentos de ordem inferior por gestos de amor, assim como fez o Cristo. Lá no começo do nosso estudo nós vimos, Cristo, ele só veio falar de amor, e mesmo assim ele foi injuriado, ele foi incompreendido, ele foi humilhado, mas ele sempre estava com o coração aberto para o bem e sempre buscando fazer o melhor para aqueles que estavam por perto. E nós não somos como Jesus, mas a gente pode começar a exercitarmos um pouquinho das lições dele, porque senão, né, a gente vai ficar nessa justificativa de que nós ainda não somos crísticos e não nos mobilizaremos para algo melhor. Claro que podemos. Podemos de diversas formas. O Evangelho nos traz inúmeros exemplos de situações em que podemos exercitar a gratidão diante do ingrato. Né? Porque nós estamos aqui mais preocupados com o que está se sentindo amargurado e decepcionado do que com o ingrato. O ingrato é outro capítulo, para a gente falar sobre a gratidão como uma virtude a ser exercitada diante de todos, especialmente daqueles que chegam com a gratidão. Mas eu que estou indo ao encontro, o que é que eu posso, de que forma eu posso exercitar esse bem pelo bem? Por exemplo, auxiliar um infeliz, uma pessoa que às vezes nem te conhece, que nem vai te ver, que você nem conhece nem vai ver, mas você auxilia com todo amor. Você pode, por exemplo, nós podemos suportar uns aos outros, especialmente nas situações mais difíceis e ingratas, quais sejam, quando a gente não combina no pensamento, quando a gente não está na mesma sintonia de interesses pessoais, mas que a gente precisa entrar num bom acordo para que os lados se beneficiem e cresçam juntos. Então, esse suportar não é no sentido negativo e com o coração apertado, mas é receber o diferente, receber aquele que não está na faixa da gratidão com a minha gratidão e o meu amor. Outro exemplo, saber calar-se, deixando que o outro fale, mesmo que muitas vezes o que ele está falando são tolices ao meu ver. Mas eu ouço com amor, não é com aquela cara de quem está ouvindo dizendo, né? Meu Deus, né? Acabou? Não, é ouvir, calar-se com o coração em paz. Mas também, quando ouvir algo que não te agrada, saber ser surdo, né? No sentido da gente receber e até meditar sobre aquilo. Uma palavra zombeteira, né, de uma pessoa que está acostumada a ofender, que está acostumada às vezes a falar injúrias, e de repente vem falar para mim, eu vou devolver, eu vou retribuir na mesma faixa de sintonia. Não, simplesmente eu fico quieto, fico surdo, não é? Não recebo, não absorvo e não faço disso uma energia ruim dentro de mim. Quando alguém trouxer um sorriso de desdém para mim, que eu não veja esse sorriso da forma como ele chega.
Pensemos que se podemos ser mais, um pouco mais humanos com o outro, até mesmo com aquilo que notoriamente é um escárnio, é uma crítica, é um cinismo, mas se a gente consegue ser benevolente diante disso, isso não nos atinge. A gente simplesmente deixa passar. Não dar atenção ao mau proceder de outra pessoa, procurando não julgar. Ok, eu não faria assim, mas eu também não vou julgar o que ele fez. Não é? Não tratar com desprezo o nosso semelhante, o que muitas vezes a gente faz. Podemos citar inúmeras situações em que a gente pode exercitar a gratidão diante da ingratidão. Pelo pensamento, através da prece que chega a um coração que ainda está estagiando num momento difícil da existência, né? Podemos também exercitar através de palavras de bons conselhos, palavras de bom ânimo e não de maledicência, por ações inúmeras no bem. Deus nos capacita para essas coisas, nós somos capazes. São tantas possibilidades e caminhos para perseverarmos nas atitudes mais certas e nunca nos esqueçamos que, mesmo que aparentemente esteja parecendo que está tudo errado, as histórias se complementam. Talvez aquele espírito que está comigo e que parece ser o meu avesso, nós temos uma história a ser compartilhada e que nós precisamos nos ajudar mutuamente, talvez ao longo de várias existências. E isso é importante porque podemos pensar que quando eu tenho uma atitude diante da ingratidão do outro de forma amorosa, eu posso estar ajudando esse outro a crescer e não a tornar-se mais ingrato. Porque talvez quando esse ingrato, essa pessoa ingrata desencarnar e ele tiver uma consciência maior, ele mesmo vai perceber o quanto esteve errado, vai se arrepender e essa nossa atitude amorosa pode ser para ele a virada de chave dele querer mudar e melhorar no seu adiantamento moral. E aí a gente percebe que nenhum benefício jamais se perde. Não tem aquela frase que nenhuma oração jamais se perde? Nenhum benefício também. Então, esse acolhimento daquele que ainda tem dificuldade de me compreender é também alimento para a alma. E dessa forma, pensemos juntos, para finalizar o nosso encontro de hoje, que se cobramos tanto reconhecimento e gratidão por parte daquele que beneficiamos, será que nós também já conseguimos fazer isso para com o outro? A começar pela gratidão que podemos ter diante de Deus por tudo que Ele nos provê, diante da generosidade dele diante de nós, nos oferecendo para nós, filhos tão ingratos, a bênção da vida para nos melhorarmos. Então lembremos, nossos irmãos, sempre que a ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. E que assim possamos rogar aos espíritos superiores que jamais desistamos do melhor caminho. Que Jesus possa ser a nossa bússola e que Deus, nosso Pai maior, nos fortaleça, nos ampare, nos mostre e nos traga as melhores ferramentas para exercitarmos as nossas virtudes. E por vezes, quando assim pedimos, já sabemos, pode ser que encontraremos no caminho o não reconhecimento, a ingratidão, mas que isto seja para nós lições divinas a nos trazer a lembrança da necessidade de cada dia nos esforçarmos para melhorarmos um pouco mais. Obrigado, Pai bondoso, por mais esta oportunidade de estudo. Fica conosco e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradeço a todos pela atenção e por este momento juntos. Fiquem com Deus.